Vou agora trabalhar com vocês como encontrar a mensagem bíblica, como fazer um vídeo curto, claro, né, sem perder muito tempo em divagações, encontrando a mensagem de forma clara e ajudando as pessoas na meditação. Isso aqui não é um modelo que você deve seguir, cada um tem o seu jeito, mas são os elementos, porque a gente entendeu que não deve fazer longas meditações no vídeo, porque a meditação deve ser da pessoa. O nosso objetivo aqui, seguindo o método de Santo Inácio, é dar elementos para as pessoas meditarem. Então isso tem que estar muito gravado na gente. Nós estamos seguindo um método. E o nosso objetivo não é explicar o Evangelho para as pessoas. A gente não está aqui fazendo meditações do Evangelho. O nosso objetivo aqui é dar elementos para a oração das pessoas. Então, como seria a oração? Então, primeiro, faz o sinal da cruz, inicia fazendo o sinal da cruz, o sorriso no rosto. Lave o rosto, fique bem tranquilo, não fique com a cara de ansiedade nem de tristeza. Tem que ter alegria no rosto, vivacidade, felicidade do Espírito, alegria do Espírito Santo. Tá? E aí você vai fazer o quê? Você vai fazer o sinal da cruz, orienta as pessoas os passos preliminares da oração, 3 pontos básicos para preparar a oração. O ambiente, um ambiente calmo, tranquilo, colocando-se na presença de Deus, fazendo a entrega de si. Esse é um ponto muito importante, a consagração de si ao Senhor. Uma oração simples que a pessoa deve fazer se entregando ao Senhor. No nosso roteiro tem a oraçãozinha, que pode ser ensinada às pessoas. É importante que você pegue o roteiro e decore aquela oraçãozinha para ensinar as pessoas. Não precisa repetir todos os dias a oração, mas dizer às pessoas que o segundo passo da oração é a entrega. E terceiro passo, que é o mais importante do início da oração, que é a graça pedida. Por que a graça é mais importante? Porque é a graça pedida, é o pedido da graça que vai nortear toda a meditação. E mais, esse pedido da graça vai nortear a nossa meditação. Tá? Esse pedido da graça vai nortear a nossa meditação. Então não podemos pensar que é de outro modo. Por exemplo, amanhã, domingo, nós vamos meditar o Evangelho de amanhã. Mateus 28, 16 a 20. Qual é a graça que vamos pedir nessa semana? Que eu perceba que o Senhor é quem nos guia na missão. Qual é a graça? Que eu perceba que o Senhor é quem nos guia na missão. Então, toda a oração vai voltar para isso. E os pontos da nossa meditação também têm que ser voltados para isso, para a percepção da presença de Deus guiando-nos na missão. Deus está nos guiando na missão. Então, toda a meditação tem que nortear isso. Por isso, os pontos de meditação têm que ser muito claros. Por isso, o que eu aconselho? Leia o texto muitas vezes. Não leia o texto uma vez só. Você, antes de gravar o vídeo, você reza com o texto. Lendo o texto muitas vezes. Muitas vezes leia em voz alta. Porque quando você lê em voz alta, você fixa melhor o conteúdo. Então, vamos ler o texto. Os 11 discípulos foram a Galileia, ao monte que Jesus lhes havia indicado. Ao vê-lo, prostraram-se, mas alguns duvidaram. Jesus se aproximou e lhes falou: concederam-me plena autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos entre todos os povos, batizai-os consagrando-os ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e ensinai-lhes a cumprir tudo o que vos mandei. Eu estarei convosco sempre, até o fim do mundo. Vamos ler de novo, porque qual é o fio da meada que a gente quer pegar hoje? O Senhor nos guia na missão. Os 11 discípulos foram a Galileia, ao monte que Jesus lhes havia indicado. O que é a Galileia? É onde tudo começou. Então a gente tem que entender isso. Eu já sei que a Galileia foi onde tudo começou, mas se você não sabia dessa informação, então você procuraria voltar um pouco às páginas do Evangelho para perceber o que aconteceu na Galileia. Nada na Bíblia está por acaso. Isso é muito importante, certo? Então, na Galileia, onde tudo começou. Opa, aqui já tem um ponto. Quem sabe é alguma coisa para a gente depois meditar, né? Porque, veja,
quem vai criar a meditação é você, motivado pelo Espírito Santo. Então tem que ser uma coisa bem preparada, não pode ser uma coisa de qualquer jeito. Não é uma homilia, entenda? Não é uma pregação. Esses vídeos não são pregações, certo? São orientações da oração, para que as pessoas bebam da graça que elas estão pedindo. Deu para entender? Então veja, já temos aqui a palavra Galileia, certo? Vou colocar aqui a palavra Galileia, vou anotar aqui no meu caderninho a palavra Galileia, e eu já sei que a Galileia foi onde tudo começou. Então vou colocar aqui tudo começou, porque esse ponto vai ser muito importante para mim depois, quando eu for preparar a meditação. Ao vê-lo, prostraram-se, mas alguns duvidaram. Duvidaram de quê? Duvidaram de que ele estava vivo. É muito importante, porque assim, uma leitura descuidada, se não olhasse o contexto, a pessoa diz assim, alguns duvidaram, mas duvidaram e não saberia dizer de que duvidaram e iriam chutar, certo? Iriam chutar, mas lembrem, nós estamos no capítulo 28, e o capítulo 28 está falando de quê? Está falando da ressurreição. Então, alguns duvidaram. Duvidaram de quê? O evangelho não está dizendo, mas você tem que imaginar. Imagina como? Olhando o evangelho, o que vem antes. Antes está mostrando a ressurreição de Jesus. Então, aqui está dizendo, alguns duvidaram. Então, se alguns duvidaram, duvidaram de quê? Duvidaram da ressurreição. Então, eu vou colocar aqui a palavra duvidaram. Eu já pensei, já percebi que eles duvidaram de que Jesus estava vivo. Então, eu vou colocar aqui a palavra ressurreição, para eu depois lembrar. Então, já temos duas palavras, a palavra Galileia e a palavra duvidaram. Depois, vamos continuar. Jesus se aproximou e lhes falou. Lembre, nós já estamos na segunda leitura. Uma leitura, já estamos na segunda leitura e vai ter uma terceira leitura ainda para a nossa preparação. Jesus se aproximou e lhes falou. O ressuscitado se aproxima e o ressuscitado fala. Olha que ponto importantíssimo. Não, nada no evangelho pode ser despercebido. A gente tem que ter muita atenção a isso, certo? Nada no evangelho pode passar despercebido. Tudo tem que ter um objetivo, tudo tem um porquê, tá ali, certo? Tudo tem um motivo. Então veja, nada pode passar despercebido. Ok? Então vamos colocar aqui no caderninho também. Jesus ressuscitado, né? Jesus ressuscitado aproxima e fala. Isso é muito importante, talvez lá na frente, para a gente preparar a meditação. E Jesus diz, concederam-me plena autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos entre todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinar-lhes a cumprir tudo o que vos mandei. Eu estarei convosco sempre, até o fim do mundo. Então aqui a gente tem a palavra ide, e fazer discípulos, batizando, e a palavra estarei. E a palavra estarei. Certo? Então a gente tem aqui a palavra Galileia, duvidaram, Jesus ressuscitado, ide e estarei. É muita coisa, né? Para um vídeo, para orientar a meditação com tanta palavra, é muita coisa. E agora o que fazer? Vamos ler de novo o Evangelho, certo? Mas antes de ler o Evangelho, a gente vai agora pensar em quê? Na graça. Veja, a gente leu uma vez o Evangelho, depois leu de novo, encontrando as palavras mais importantes. E agora a gente vai procurar agora a palavra lá, né? A graça, que eu perceba que é o Senhor que nos guia na missão. Essa é a graça. Então, quais as palavras que vão ficar? Que é o que a gente vai meditar. Ajudar as pessoas a meditar. A palavra que vai ficar, talvez, a Galileia. É importante, onde tudo começou, mas não é o foco. A gente está agora querendo fazer o quê? Que o Senhor está nos guiando na missão. Jesus está aqui conosco? Não está. Ele está o quê? Ressuscitado. A gente sente a presença dele espiritualmente. Então, é uma presença espiritual. Ele é o ressuscitado e tem uma presença espiritual. Certo? Então, veja. Galileia, eu não vou falar. Importante, mas eu não vou falar.
duvidaram da ressurreição também, não vou falar, porque se eu abrir esse ponto aqui, eu vou me perder, vai ser muita coisa e não vai dar tempo para falar. Então, eu tenho 3 coisas que sobraram. Jesus ressuscitado, aproxima e fala, ide e estarei. Certo? Então, eu vou começar da palavra ide. Eu iria começar da palavra ide, porque está falando de missão. O que é mais importante? É a missão. O Senhor nos guia onde? O Senhor nos guia na missão. Quem é o Senhor? É o Senhor ressuscitado. Então, veja, já tenho toda a meditação pronta. O Senhor ressuscitado, ele não é um fantasma, mas ele se aproxima e ele fala. Jesus se aproxima da gente e Jesus fala. Esse é o primeiro ponto da minha meditação. Jesus se aproxima e Jesus fala. Jesus se aproxima e Jesus fala. Mesmo ressuscitado com o Pai, Jesus está o tempo todo se aproximando de mim e falando. O ressuscitado fala. E ele me envia em missão, garantindo que está comigo sempre. Então, como seria a minha meditação? Eu iria pegar a palavra ide, missão, e iria mostrar que essa missão é uma ordem de Jesus ressuscitado e que Jesus ressuscitado nos envia, mas ele está sempre conosco. Então, tem aqui o ide, a ordem, a promessa de Jesus que está sempre conosco. E como é essa promessa? Essa promessa, essa presença de Jesus, melhor dizendo, é uma presença real. Ele se aproxima e ele fala. Então a gente já tem 3 palavras aqui para meditar. Jesus ressuscitado, primeiro ponto. Jesus ressuscitado nos dá uma ordem de ir em missão. Jesus garante que está conosco sempre, todos os dias. E Jesus, estando conosco, ele não está como um fantasma, mas ele se aproxima e fala. E aí falta agora trazer para a nossa vida, que é o que a gente vai fazer com o povo. No próximo vídeo, eu vou agora dar um exemplo do vídeo pronto. Como eu gravaria esse vídeo e como eu traria a palavra para a vida. Beleza?